A escuridão tem um som próprio dentro de uma penitenciária de segurança máxima. Não é o silêncio que você ouve em um cemitério à meia-noite, nem o vazio de um quarto abandonado. É um chiado sutil, quase imperceptível, que se infiltra na sua pele. Um zumbido constante de 1000 vidas presas, aprisionadas por grades e concreto. É a respiração de centenas de homens que, mesmo em seus sonos mais profundos, parecem recuar à desesperança. É o ranger, quase um lamento, das celas invisíveis que prendem não só os corpos, mas também as almas. Mas, acreditem, mesmo essa escuridão sonora não é a pior. A pior escuridão é aquela que rouba a sua visão, que te cega para o perigo iminente, que te deixa à mercê do desconhecido. E foi exatamente essa escuridão que nos engoliu naquela noite fatídica. Eu sou o agente Bruno Tavares e, ao longo dos meus 15 anos de serviço, vi o inferno de perto mais vezes do que posso contar. Já encarei rebeliões onde a vida valia menos que um cigarro. Já senti o suor frio do medo escorrer pelas minhas costas enquanto negociava com facções ensandecidas. Conheço o cheiro de pólvora e de urina que exala de um confronto direto. Mas o que vou contar a vocês agora não é apenas mais uma dessas histórias. Não é um relato comum de um dia difícil no trabalho. É um pesadelo que vivemos, uma realidade que se distorceu sob a égide de um apagão que mergulhou a maior penitenciária do Espírito Santo em um caos inominável. É a história de como a linha entre a ordem e a barbárie se desfez no breu absoluto, de como cada agente se tornou um farol em um mar de trevas, e de como o pior da humanidade pode florescer quando a luz se apaga. Preparem-se, porque a escuridão tem muito a revelar. Trabalho há 15 anos no Complexo Penitenciário de Viana, aqui no Espírito Santo. É um lugar que se tornou a minha segunda casa, um labirinto de concreto e aço, onde cada corredor, cada cela, cada rosto de detento conta uma história. Já vi de tudo. Rebeliões que pareciam cenas de guerra, motins que testaram os limites da nossa coragem e tentativas de fuga que, de tão grotescas, beiravam o cômico, se não fossem tão perigosas. Mas, por mais que a rotina aqui dentro seja imprevisível, ela também é uma âncora. Há um ritmo, um fluxo de procedimentos, de rondas, de contagens, que nos dá uma falsa, mas necessária sensação de segurança. É a ilusão de controle em um ambiente que, por sua natureza, é incontrolável. Naquela noite, a de 17 de julho, essa rotina se desenrolava como qualquer outra. Uma tempestade bíblica castigava a região metropolitana de Vitória. Raios cortavam o céu escuro como cicatrizes incandescentes, e a chuva batia no telhado de concreto da penitenciária com a fúria de um tambor de guerra, abafando os sons internos da prisão. Era por volta das 22 horas e a troca de turno estava se encerrando. O cheiro de café forte misturava-se ao odor metálico da chuva e ao inconfundível cheiro de desinfetante que permeia cada bloco. Meus colegas se despediam, alguns cansados, outros com a adrenalina ainda correndo nas veias depois de um dia tenso. Eu estava na guarita do pavilhão C, observando o monitoramento das celas enquanto o agente Rodrigues preenchia o relatório de ocorrências. Tudo parecia normal. A previsibilidade dos procedimentos nos embalava, nos fazia acreditar que estávamos no controle, que a ordem estava mantida. Até que a natureza decidiu nos lembrar quem realmente manda. A escuridão que se seguiu não foi gradual. Não foi um piscar de luzes que anunciava um problema. Foi um corte brusco, instantâneo, como se alguém tivesse desligado o mundo. Em 1 milésimo de segundo, o complexo inteiro mergulhou num breu absoluto. As luzes das celas, dos corredores, das guaritas, da torre de observação, todas se foram. E o pior, o gerador de emergência, aquele que deveria ser a nossa salvação, que deveria entrar em ação imediatamente, falhou. Não houve o zumbido familiar do motor, nem o brilho tênue das lâmpadas de segurança, nada. Apenas o silêncio. Um silêncio que não durou mais que alguns segundos, mas que pareceu uma eternidade. Um silêncio pesado e opressor antes de ser rompido pelos primeiros gritos. O pânico, então, se espalhou como um vírus, contagiando cada canto daquele lugar, transformando a rotina quebrada num prelúdio para o caos. O ar ficou denso, pesado.
Aquele silêncio súbito, que durou apenas frações de segundos, pareceu se estender por uma eternidade. Um vácuo no tempo, onde a mente se recusava a processar o que estava acontecendo. Um clarão, quase branco-azulado, seguido por um estrondo tão violento que não apenas fez as paredes de concreto vibrarem, mas reverberou dentro do meu peito. Um choque que me tirou do torpor momentâneo. Em um piscar de olhos, as luzes se foram. Todas elas. Não apenas as fracas lâmpadas que iluminavam as celas, mas os potentes refletores dos corredores, as discretas luzes de emergência, os pontos de luz nas guaritas, até mesmo os faróis das viaturas no pátio externo que podiam ser vistos pelas janelas. Escuridão absoluta. Uma escuridão tão completa, tão sufocante, que o cérebro demorava a processar, buscando qualquer resquício de luz, qualquer contorno, mas não encontrando nada além do negrume mais profundo. A primeira coisa que me veio à mente, quase que um instinto primário, foi o gerador de emergência. Aquele monstro de metal, constantemente testado e revisado, que deveria ser a nossa salvação em momentos como esse. Ele deveria ter entrado em ação imediatamente, com um zumbido familiar que sempre nos acalmava. Mas não houve zumbido. Não houve o clique do sistema de transferência automática. Apenas o silêncio. E então veio a realização gelada. Ele falhou. Totalmente. Estávamos no breu, sem qualquer suporte de energia. Esse silêncio que se seguiu ao estrondo e à queda de energia não durou mais que alguns segundos, mas eu juro, pareceu uma eternidade. Era um silêncio carregado de expectativa, um presságio de algo terrível. E então foi rompido. Não por uma sirene, não por uma voz de comando. Foi rompido pelos primeiros gritos. Gritos de pânico, gritos de euforia, gritos de desafio. Vinham de todas as celas, de todos os blocos. O som de algo batendo nas grades começou a se espalhar, como um eco macabro, cada vez mais forte. O barulho de arrastar de camas, o murmúrio crescente de vozes, o rosnado que rapidamente se transformou em um coro de urros. O pânico, então, se espalhou como um vírus. Não apenas entre os detentos, que pareciam enlouquecer com a súbita liberdade da escuridão, mas entre nós, agentes que nos víamos de repente cegos, vulneráveis, em meio a centenas de homens que agora pareciam ter o controle. A prisão, aquele monstro de concreto que eu conhecia tão bem, tinha se transformado em um abismo sem fundo, e nós, seus guardiões, éramos meros pontos perdidos no breu total. Minha primeira reação foi instintiva, quase um reflexo condicionado por anos de treinamento. Tatear em busca da lanterna na minha cintura. Ela estava lá, pesada e fria contra a palma da minha mão. O clique do botão e o feixe de luz que ela emitia foram um pequeno milagre no meio daquela escuridão opressora. Mas a pouca luz que ela proporcionava era quase inútil. Em um corredor com dezenas de celas de cada lado, onde centenas de olhos se agitavam na escuridão, meu foco estreito de luz era como um ponto de interrogação no meio de um abismo. Eu a mantinha apontada para o chão ou para as grades, evitando mirar diretamente em qualquer ponto que pudesse revelar minha posição exata ou a de outros agentes. A ideia era não ser um alvo fácil, não me destacar em um ambiente onde cada sombra poderia esconder uma ameaça. Ouve-se o caos. Gritos, batidas, o som metálico de algo sendo forçado. Era uma sinfonia macabra que vinha de todas as direções. O rádio na minha cintura, que segundos antes chiava com as comunicações da guarda, estava mudo, morto. A única coisa que eu ouvia era minha própria respiração pesada e o coro crescente de desespero e euforia vindo das celas. A voz do rádio falhou. Estávamos por nossa conta. Cada agente, naquele momento, se tornava uma ilha de ordem em um oceano de pânico. A comunicação tinha sido cortada, os sistemas de segurança pareciam inertes e o mundo lá fora, com suas sirenas e reforços, parecia estar a anos-luz de distância. A ameaça não era visível, mas eu podia senti-la. Ela pairava no ar, densa e palpável, como o cheiro de ozônio que antecede uma grande tempestade. Era a ameaça da anarquia, da violência descontrolada. Os detentos, na escuridão,
Não viam mais a autoridade, não enxergavam os uniformes nem o semblante sério de um agente. Eles viam apenas a oportunidade de fugir, de acertar velhas contas, de impor sua própria lei em um ambiente onde as regras haviam colapsado. Cada grito, cada batida, cada murmúrio se tornava um lembrete vivo de que estávamos à beira de um abismo. Eu sabia que, a qualquer momento, as grades poderiam ceder, as portas seriam arrombadas e o inferno, que antes era contido, se espalharia por cada centímetro daquele complexo. E eu, agente Bruno Tavares, estava ali, com apenas uma lanterna e a minha experiência, para tentar conter o que parecia incontrolável. A escuridão era uma aliada deles, e nossa maior inimiga. O som do caos era ensurdecedor, mas para um agente com anos de pátio, alguns ruídos se destacam. Em meio aos gritos e batidas, ouvi um som metálico distinto, repetitivo, que me fez gelar o sangue nas veias. O raspado inconfundível de metal contra metal. Alguém estava serrando. Não havia tempo para pedir reforços. Na verdade, nem havia para quem pedir. O rádio estava mudo e cada um de nós estava ilhado em seu próprio pavilhão, enfrentando seu próprio inferno particular. Tinha que ser eu. Corri na direção do som, com a lanterna ainda apontada para o chão, usando a pouca luz refletida para guiar meus passos e não entregar minha posição. Cada passo no corredor escuro era um risco, um convite ao confronto. Conforme me aproximava, o som se intensificava, vindo de uma das celas do final do corredor. O coração batia forte no peito, um tambor de guerra particular. Cheguei à cela e apontei a lanterna para a grade superior. Foi então que os vi. 2 presos. Um deles, com um pedaço de vergalhão afiado, tentava forçar a grade da janela que dava para uma área de serviço externa. O outro, um grandalhão conhecido pelo temperamento violento, observava, pronto para dar cobertura. Se eles conseguissem passar, estariam na área de serviço, e de lá, o pátio externo seria o próximo passo para a liberdade. Não hesitei. Com um grito de comando, que mal se ouvia no burburinho, apontei a lanterna para eles. O reflexo repentino da luz fez com que se retraíssem por um instante. Foi o suficiente. Avancei ciente de que estava em desvantagem numérica, mas a surpresa e a escuridão poderiam ser minhas aliadas. O grandalhão veio para cima, um borrão no breu, tentando me agarrar. Foi uma luta suja e instintiva. No escuro, sem a noção de espaço, dependendo mais do tato e do som. Senti um golpe raspando meu braço, mas consegui reagir com um movimento aprendido e desferir um golpe certeiro que o fez cambalhar. Enquanto ele se recompunha, o outro preso, o que estava cerrando a grade, tentou se esgueirar pela fresta que já havia aberto. Num piscar de olhos, percebi a urgência da situação. Se um deles escapasse, o caos seria ainda maior e teríamos uma fuga em andamento, o que poderia culminar em uma rebelião em larga escala. Eu o puxei de volta pela fresta da grade, a força do desespero e da adrenalina me impulsionando. Ele caiu no chão da cela, atordoado. Consegui, com muita dificuldade e usando a força bruta, contê-los dentro da cela, empurrando as grades e bloqueando a abertura com meu corpo, enquanto gritava para que voltassem para dentro. Apesar da vitória momentânea, o barulho do lado de fora das celas só aumentava. Os gritos dos outros detentos se misturavam com batidas ainda mais fortes nas grades. Consegui contê-los, sim, mas sabia que era questão de minutos, talvez segundos, para outros tentarem a mesma coisa. A minha posição estava comprometida e eu era apenas um entre centenas de homens enjaulados na escuridão com a oportunidade servida em bandeja. O confronto para mim estava apenas começando. O ar cheirava a suor, medo e uma eletricidade estranha, como se a própria estrutura da prisão estivesse prestes a explodir. Mal tinha terminado de forçar os 2 presos de volta para a cela, com as mãos ainda tremendo da adrenalina do confronto, quando ouvi um gemido fraco vindo de uma das guaritas adjacentes. "Bruno, é você?" A voz vinha quase sussurrando, rouca e forçada. Reconheci de imediato. Era o agente Rodrigues, meu colega de turno, que deveria estar no posto de observação do pavilhão. Meu coração deu um salto. Rodrigues era um veterano,
um dos mais calmos sob pressão que eu conhecia. Se ele estava em apuros, a situação era ainda pior do que eu imaginava. Apontei a lanterna na direção do som, tateando o caminho através dos escombros e dos detritos que a tempestade e o pânico já tinham começado a acumular no corredor. Quando o feixe de luz finalmente o encontrou, vi que ele estava apoiado na parede, pálido, com o braço esquerdo ensanguentado. Um corte feio, profundo, provavelmente de algum estilhaço ou de uma tentativa de agressão. "O que aconteceu?" perguntei, agachando-me ao lado dele, tentando avaliar a ferida. Ele respirou fundo, tentando manter a compostura. "Uma briga lá dentro, no bloco 7. Tentei intervir e um deles me jogou algo. A luz se foi bem na hora. Nem vi o que era." Não havia tempo para cuidar da ferida naquele momento. A prioridade era outra. "O rádio está mudo, Rodrigues. Gerador falhou. Estamos sozinhos." A realidade da nossa situação pairou no ar por um instante, pesada e inegável. Mas Rodrigues, com sua resiliência inabalável, olhou-me nos olhos e vi a mesma determinação que senti em mim. "Então, vamos fazer do nosso jeito, Tavares. Não podemos deixar isso virar uma rebelião em massa." Juntos, começamos a coordenar o que podíamos. Ele com a experiência de quem já havia passado por isso antes, mesmo que em menor escala, eu com a força e agilidade para me mover na escuridão. Nossas vozes, unidas, tornaram-se o único fio de autoridade naquele pandemônio. Gritos de dentro das celas pedindo ajuda se misturavam com outros instigando a rebelião com a promessa de liberdade e vingança. A única forma de manter o controle, de evitar que o pavilhão inteiro explodisse, era mostrar que ainda estávamos lá, que a ordem, mesmo fragilizada, ainda existia. Começamos a gritar ordens, nossa voz amplificada pela reverberação dos corredores. "Voltem para suas camas! A situação está sendo controlada!" Rodrigues lembrou-se de um velho megafone à bateria que guardava em sua guarita, uma relíquia, mas que agora se tornava um instrumento vital. Com a voz amplificada, ele repetia as instruções, as ameaças veladas de retaliação e as poucas promessas que podíamos fazer. Era uma tentativa desesperada de acalmar os ânimos, de lembrar a eles quem estava no comando, mesmo sem a visibilidade ou o apoio das câmeras e dos reforços. Estávamos usando o medo e a esperança, os dois lados da mesma moeda, tentando controlar uma multidão invisível. A cada grito nosso, parecia que a maré de pânico recuava 1 milímetro, apenas para avançar novamente com mais força. No meio daquele inferno auditivo de gritos, batidas e o som intermitente do megafone de Rodrigues, uma nova e arrepiante ameaça surgiu. Não foi um grito nem uma batida. Foi um som que paralisou meu sangue nas veias, algo que nenhum agente quer ouvir dentro de uma prisão. O rangido mecânico de porta se abrindo. 1, 2, 3. O som se multiplicava, se espalhando como um efeito dominó pelo corredor. Não eram as grades das celas. Era o sistema de abertura dos blocos que deveria ser hermético, controlado remotamente por uma sala de segurança que, naquele momento, estava no breu. "Não, não pode ser!" A voz de Rodrigues exclamou, mais para si mesmo do que para mim. Mas era. O sistema de abertura das celas parecia ter falhado, ou pior, ter sido comprometido pela pane elétrica. Ou talvez a pressão exercida por centenas de presos tentando arrombar as portas e grades, somada à falha do sistema, tivesse criado uma abertura. Não tínhamos como saber. O que sabíamos com uma certeza aterrorizante era que um bloco inteiro de portas havia se aberto. Dezenas de detentos começaram a emergir do breu de suas celas como sombras se alongando no corredor principal. O pânico que antes era contido agora se transformava em um desespero incontrolável. As vozes se misturavam em um burburinho ensurdecedor, alguns gritando liberdade, outros mais experientes observando em silêncio, calculando cada movimento. Era uma maré humana, um rio de corpos que se movia lentamente na direção da nossa posição. Era impossível segurá-los a dois. Minha mente, treinada para situações de crise, começou a calcular as chances. Eram mínimas. Eu e Rodrigues nos posicionamos, lado a lado.
com as lanternas apontadas para a massa crescente de detentos. Nossas armas estavam a postos, mas atirar ali, no escuro, contra uma multidão, era impensável. Seria um massacre, uma chacina, e nós seríamos engolidos. Estávamos prontos para o confronto final, para o que quer que viesse. Não havia para onde ir. Estávamos encurranados entre o avanço dos presos e a parede do corredor. Podia sentir o calor dos seus corpos se aproximando, o cheiro de suor e a fúria em seus olhos, mesmo através da penumbra. A tensão era palpável, cortante como uma lâmina. Eu apertei o cabo da minha lanterna, sentindo o suor escorrer pela palma da mão. Foi então que aconteceu. Um segundo estrondo, desta vez ainda mais forte que o primeiro, fez a estrutura da prisão tremer violentamente, um tremor que parecia vir de dentro da própria terra. Por um milésimo de segundo, a escuridão se intensificou, um vácuo ainda maior, e então as luzes piscaram. 1, 2, 3 vezes, como um coração que tenta voltar a bater. E voltaram. Não todas, não com a intensidade total, mas o suficiente. O suficiente para iluminar aquele corredor lotado de presos. A visão, antes de um borrão indistinto de sombras, se transformou em centenas de rostos assustados, alguns desafiadores, outros simplesmente chocados. Foi aterrorizante, sim, ver aquela multidão tão perto, tão real, mas ao mesmo tempo foi um alívio indescritível. A luz, mesmo fraca, havia quebrado o feitiço do breu, revelando a realidade e, por um instante, paralisando o avanço deles. O pior, para nós, havia sido evitado. O ponto de virada havia chegado. A volta da luz, mesmo que parcial e oscilante, foi como um choque elétrico que quebrou o feitiço da escuridão. Os presos, que segundos antes avançavam como uma onda incontrolável, foram pegos de surpresa. A massa de corpos no corredor estacou. Alguns recuaram, outros olharam ao redor desorientados, como se tivessem acabado de acordar de um transe. O barulho diminuiu consideravelmente, transformando-se de um grito uníssono em um murmúrio confuso e irritado. A luz, mesmo fraca, havia imposto uma realidade que o breu permitia ignorar. A presença da autoridade, a visibilidade das câmeras que começaram a piscar, e a lembrança de que, apesar de tudo, ainda havia guardas e um sistema. Rodrigues e eu aproveitamos a hesitação deles. Com a voz mais firme do que nunca, ele bradou pelo megafone: "Voltem para suas celas agora! Identificaremos um por um. Quem não obedecer terá as consequências." A ameaça, antes vazia no escuro, agora carregava o peso da luz que revelava os rostos. Lentamente, relutantemente, a multidão começou a dispersar. Os primeiros a se mover foram os mais cautelosos, os que não queriam ser identificados como instigadores. Depois, os mais impulsivos, percebendo que a liberdade duraria pouco. Ainda levaria um bom tempo para a situação se normalizar. As sirenes de fora, antes distantes e inaudíveis, começaram a soar com força crescente. Era o reforço finalmente chegando. Equipes de agentes de outros setores, com rádios de emergência e lanternas potentes, começaram a convergir para os pavilhões mais críticos. O gerador de emergência principal, aquele que havia falhado inicialmente, começou a tossir, engasgar e, finalmente, com um ronco potente, voltou a funcionar, trazendo a iluminação total de volta para boa parte do complexo. O alívio foi quase tão forte quanto o terror que sentimos minutos antes. Passamos as horas seguintes em uma operação de guerra. O rescaldo daquela noite seria longo e doloroso. O primeiro passo foi a realocação dos presos que haviam saído das celas, cada um sendo identificado e encaminhado de volta. Depois veio a contagem, um processo minucioso, estressante, onde cada nome da lista era conferido com o rosto presente para ter certeza de que ninguém havia escapado no caos. Felizmente, não houve fugas confirmadas da área de segurança máxima, mas o estrago estava feito em outros setores de menor segurança. Atendemos aos feridos, tanto detentos, que se machucaram nas brigas internas ou nas tentativas de arrombamento, quanto agentes, como Rodrigues, que precisou de pontos em seu braço. A enfermaria da prisão virou um pronto-socorro improvisado. O chão estava coberto de destroços, pedaços de vergalhão usados como armas, cadeados quebrados, colchões revirados. A escuridão, por algumas horas, havia revelado a fragilidade de tudo, a fina camada de ordem que cobria o abismo da violência.
As equipes de manutenção já trabalhavam freneticamente para consertar o que havia sido danificado, mas as cicatrizes daquela noite seriam mais difíceis de apagar. A sensação era de que tínhamos sobrevivido a uma guerra, e o campo de batalha era a nossa própria prisão. A poeira assentou, literalmente e figurativamente. Mas a lembrança daquela noite ainda paira sobre o complexo de Viana como uma névoa densa. Naquela noite eu não vi apenas o pior da natureza humana manifestado nos presos, a selvageria que emerge quando as rédeas da ordem são soltas. Vi o medo bruto nos olhos dos novatos, a fúria cega nos rostos dos mais antigos, a astúcia daqueles que tentavam se aproveitar do caos. Mas mais do que isso, eu vi a resiliência inabalável dos meus colegas. Vi o agente Rodrigues, ferido mas irredutível, usando sua voz para tentar acalmar uma multidão em pânico. Vi outros agentes, isolados em seus postos, agindo com bravura e profissionalismo, mesmo sem saber o que estava acontecendo ao seu redor. A prisão, para muitos lá fora, é apenas um lugar de punição, um depósito de gente indesejada. Mas para nós, que vivemos e respiramos seu ar, ela é um microcosmo da sociedade, amplificado, distorcido. É um lugar onde a luz da lei muitas vezes se apaga, não por falha elétrica, mas pela simples brutalidade da realidade diária. É onde a verdadeira face da humanidade é revelada em sua forma mais crua. Não há redenção fácil aqui dentro, nem justiça plena no sentido idealizado. A justiça, para a maioria, é uma palavra vazia, um conceito distante. O que existe é uma luta constante, uma luta para manter a ordem em meio ao desespero, para impor o mínimo de civilidade onde a barbárie espreita a cada esquina. É a luta para proteger o inocente, sim, há inocentes aqui, ou menos culpados, para conter o violento e para tentar, à nossa maneira, dar algum sentido a tudo isso. A noite do grande apagão nos mostrou de forma visceral o quão tênue é a linha que nos separa do caos. Um gerador que falha, um raio que cai e, de repente, todo o sistema pode desabar. Aquela noite reforçou uma verdade que carrego comigo há anos. Não importa o tamanho das grades ou a espessura do concreto, a verdadeira segurança de uma prisão não reside apenas na sua estrutura física, mas na disciplina e na coragem de quem a guarda. Na nossa capacidade de reagir, de improvisar, de sermos a última barreira contra a anarquia. É um trabalho ingrato, muitas vezes incompreendido, mas essencial. E mesmo nas sombras mais profundas, a luz da esperança, a esperança de que a ordem prevaleça, de que um dia melhor venha para alguns, ou simplesmente de que sobreviveremos a mais um turno, tem que brilhar. É o que nos move, é o que nos mantém de pé. É a verdade nua e crua da prisão. A noite do grande apagão não foi apenas mais um incidente registrado nos livros de ocorrência do complexo de Viana. Ela ficou marcada, gravada na memória de cada um de nós que a viveu. Uma cicatriz invisível que nos lembra da fragilidade da ordem e da onipresença do caos. Foi um divisor de águas, uma aula brutal sobre a realidade do nosso trabalho. Aquela noite nos ensinou, de forma visceral, que por mais fortificadas que sejam as paredes de concreto, por mais modernos que sejam os sistemas de segurança, a verdadeira barreira contra o colapso não está na tecnologia, mas na disciplina e na coragem humana. Na capacidade de um agente, sozinho no escuro, de manter a calma, de improvisar e de enfrentar o desconhecido com a face erguida. Aprendemos que a comunicação, quando o sistema falha, precisa ser feita no grito, no tato, na confiança mútua entre os colegas. Que a liderança, em momentos de crise, não vem de um posto de comando iluminado, mas do agente que consegue manter a cabeça fria e guiar os outros, mesmo quando o medo é palpável. Foi uma prova de fogo que revelou tanto a vulnerabilidade da nossa estrutura, quanto a força inquestionável do nosso espírito de corpo. As consequências daquela noite se estenderam por semanas. Houve investigações, relatórios intermináveis, ajustes nos protocolos de segurança, testes exaustivos nos geradores de emergência, nos sistemas de backup. Mas o impacto mais profundo não foi logístico,
foi psicológico. Cada um de nós, agentes, passou a olhar para a escuridão de uma maneira diferente. O barulho de um trovão, antes apenas um som distante, agora carrega a lembrança daquele estrondo que mergulhou tudo no breu. A prisão, um lugar que sempre foi sinônimo de controle, mostrou sua face mais selvagem e imprevisível. E nós, seus guardiões, fomos lembrados de que somos apenas humanos, vulneráveis, mas também capazes de uma resiliência extraordinária. Não há glória neste trabalho, nem reconhecimento fácil. Há apenas a dura realidade de um dia após o outro, de um turno após o outro, mantendo a linha tênue entre a civilidade e a barbárie. Essa é mais uma das histórias que vivi e agora compartilho com vocês. Não é uma história de heróis de cinema, mas de homens comuns fazendo seu trabalho em circunstâncias extraordinárias. É para que entendam o que realmente acontece por trás das grades, o peso das responsabilidades, o medo e a coragem que permeiam cada minuto. Espero que este relato tenha tocado vocês, que tenha feito refletir sobre a complexidade deste universo prisional. E você, está pronto para a próxima história? Para mergulhar mais fundo nos relatos de farda?